Ok, pessoal, bom dia. Nós vamos começar o nosso terceiro encontro com a professora Inês, o nosso encontro de formação, nossa formação continuada, né, sobre políticas públicas. Eu gostaria de convidar vocês para acompanharem comigo e que a gente pudesse dar um zoom, né? Nós vamos dar um zoom silencioso, né? E esse zoom silencioso é para que a gente possa fazer uma reflexão daquilo que a gente vê de forma pequena e aquilo que a gente consegue ver de forma grande, que a gente consegue ver para a gente parar de ter uma visão micro e passar a ter uma visão macro de todas as situações que a gente defronta no dia a dia, tá certo? Então, esse livro Zoom é um livro que eu gosto muito, particularmente. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí na tela, está compartilhado. Estão vendo? Sim. Ok. Então, vamos acompanhar o Zoom. Na verdade, eu poderia estar perguntando o que vocês conseguem ver, mas como eu disse, vai ser silencioso e vocês vão fazendo o estudo, análise daquilo que vocês conseguem de fato ver. Que tenhamos um bom dia. Estão me vendo agora? Sim. Professor Inês, bom dia. É contigo. Bom dia. Tem um vídeo do Sagan também que mostra essa diferença, né, do que a gente é na Terra. Acho muito interessante essa história do zoom, quer dizer, até onde sua vista enxerga, né? O quanto é o seu mundo. Às vezes é um mundo tão pequenininho, você não enxerga nada em volta. E de repente você se dá conta de que você é alguém, uma coisa, um ponto dentro de um todo. Acho muito legal isso daí, muito bom. Dá para refletir bastante, né, pessoal? Durante o dia inteiro. Mas vamos voltar para o nosso ponto aqui, né? Para o nosso pontinho da semana. Eu quero voltar um pouco, eu vou pôr a apresentação para vocês, e eu quero voltar um pouco. Espera aí que a minha sumiu agora. Agora deixa eu cancelar, deixa eu abrir aqui a minha. Deixa eu voltar para cá. E deixa eu ver agora. Agora. Deu para ver?
Sim. Vamos só. Na semana passada, nós tivemos uma conversa e vieram muitas perguntas, né, sobre o que era que a gente estava trabalhando sobre política. E uma das perguntas que veio era em relação à questão de participação das pessoas, e eu falei para vocês de governança e governabilidade. E dentro da governança, implicava a qualidade das pessoas que estavam lá, o compromisso das pessoas que estavam executando a política pública. Então, nós temos a governabilidade do executivo, do governante, do secretário de educação, e temos a governança, que são as equipes que são colocadas. E para fazer isso acontecer, nós temos chamado articulação, o verbo articular. Ele significa o quê? Eu quero retomar isso porque acho que é muito importante cada um pensar no seu papel, no seu espaço e no seu tempo. Então, articular é agregar pessoas e instituições em torno de um objetivo e de uma causa. Então, quando nós falamos muito a semana passada da política de jovens e adultos, nós falamos de política de alfabetização, nós falamos de política de inclusão. Foram 3 pontos e com muita ênfase na inclusão e na jovens e adultos, que também é uma política de inclusão. E isso daí significa que a gente está pensando, agregando pessoas, instituições, a Secretaria de Educação, Secretaria da Fazenda, o público, organização da sociedade civil, em torno de uma causa. Qual é a causa? A inclusão. Temos a articulação facilita a identificação de alternativas e a escolha de caminhos comuns. São vários os caminhos que podem ser trilhados, mas na hora de se criar essa política, na hora de se desenhar um caminho, cada um dos interessados, eles vem com uma proposta. Então, na articulação é que se define qual é a melhor opção, qual é o melhor caminho que nós vamos trilhar. E que todos vão trilhar. Política é todos caminharem numa mesma direção, embora possa ter caminhadas diferentes, ritmos diferentes, mas é um caminho que nós vamos seguir. E ela busca estratégias para a formação de políticas e sua gestão. Então, quando na semana passada nós falamos muito do interesse das pessoas, de vocês, de muitos de vocês, pela inclusão do adulto, pela inclusão daqueles que apresentam diferenças para serem trabalhados, né, que apresentam deficiências, eles necessitam forçosamente que a articulação aconteça. Então, o secretário de educação, o prefeito, ele não faz a sua política independente da equipe, independente das pessoas que precisam estar articulados, precisam ser agregadas, precisam facilitar as escolhas e buscar as melhores estratégias, tá? E a sua gestão. Por quê? Porque nós temos a nível político, estratégico e técnico. Articular no nível político significa acolher e criar um clima de confiança para identificar os interesses particulares e coletivos. Isso está no âmbito da política, do nível político da articulação. Nível estratégico, estabelecimento e formalização do objetivo comum e da ação a ser desenvolvida. Quer dizer, como é que nós vamos caminhar? Qual é a nossa escolha de tecnologia, nossa escolha de metodologia. E, inclusive, a integração entre os entes, a intersetorialidade. É estratégico numa política educacional estar junto com outras secretarias. Nós falamos a semana passada da pessoa da tesouraria, né, do dinheiro. É fundamental que a fazenda esteja junto, que o bem-estar social esteja junto, que a saúde esteja junto. E a questão técnica, que é como é que a gente vai implantar e como é que a gente vai implementar essa ação. E aí nós temos o papel, o que faz o articulador no nível político? Ele é uma espécie de poder moderador, quer dizer, aquele poder que ajuda a construir um clima favorável para a ação. Ele é aquele... Professora. Fala. Não mudou? Não, eu acho que o som, não está mudando os slides, não, mas o som seu também está cortando. E será? A minha internet, espera um pouquinho só, deixa eu ver aqui. Ô, professor, eu acho que é o seu microfone que está aberto e está chegando o som dela, está ecoando no seu microfone. Mas eu percebi que está sendo a fala de várias pessoas aqui no chat.
Ah, é? Então, peraí, eu tenho que ver se eu... Deixa eu sair daqui, peraí, da tela. Deixa eu ver como é que... Minha internet está normal. Tá para todo mundo ruim? Todos estão com problema? O meu microfone Para está mim, tá bom. desligado, pessoal. Para mim agora tá bom. Tá bom? Deixa eu ver aqui, Tá peraí. bom aí, Ângela? Para mim tá normal, gente, tá bom. Tem nada não. Agora Tá eu tinha o normal? microfone ligado. Então, vamos continuar. Então, deixem desligados e vamos ver agora. Acho que eu tenho que voltar a compartilhar, né? Porque vocês não estão vendo minha tela, certo? Nós Estamos estamos vendo, vendo. Estamos professora. vendo. Então tá vendo. bom. Então não interrompeu. Tá, deixa eu ocultar isso daqui. Deixa eu. Aqui, tá? Deixa eu voltar para cá. No caso do estratégico, ele é um negociador sensível aos interesses particulares das instituições. Cada um vai falar por si. E no nível técnico, ele vai colaborar para esse processo funcionar. Então, cada um de vocês, seja professor, seja coordenador, seja diretor de escola, seja um membro da equipe da secretaria, seja de outra secretaria, vê se vocês se encaixam, qual é o papel de cada um. Quem é que faz um papel no âmbito político, quem faz um papel no estratégico, quem faz um papel no técnico. E quando o técnico tem que ser estratégico e tem que ser até político. Então, veja, não é engessado, não são etapas estanques, são etapas concomitantes. Geralmente o político vem antes, o estratégico vem depois e o técnico vem por último. Só que é importante cada um se enxergar nesse papel da política e se enxergar nessa competência. A articulação é promotora da confluência de conhecimentos, vivências práticas, valores e atitudes. Então, cada um tenta, do mesmo jeito que o Adailton falou, é no silêncio que nós vamos ouvir o Zoom e cada um reflita, é importante que cada um tente ver qual a sua competência nesse processo da política educacional. É importante ter comunicação, significa escuta ativa, domínio de conteúdo e clareza na comunicação oral e escrita. Isso é fundamental para um professor, para um coordenador, para um diretor de escola, para alguém da secretaria, para um secretário de educação, para qualquer cargo que a pessoa exerça na hora de articular para a política acontecer. Tem que ter uma iniciativa social, quer dizer, ser assertivo, ter entusiasmo, ser proativo, ser receptivo e ter flexibilidade. As pessoas que são fechadas num comportamento, num método, numa atitude, ela vai sofrer e pode prejudicar o dos outros. A flexibilidade é algo que, nesse nosso mundo, principalmente da pandemia, colocou à prova essa questão da articulação. Empatia. É relação respeitosa, levar o outro a confiar em si mesmo, ser coerente nas suas atitudes e fazer aquilo que efetivamente deva de ser feito em respeito ao outro. Determinação, crença no potencial da proposta e dos parceiros. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar para vocês, olha, a articulação implica em comunicação, mas sabe, é meio relativa, ou não precisa ser tão determinado. Vocês não vão acreditar em mim, vocês vão falar, pô, essa daí tá falando alguma coisa que não é para a gente seguir. Não, você tem que chegar e falar assim, olha, gente, acredita, tá? É isso, vamos em frente, vamos fazer, vai dar certo. É aquela história da pessoa ter muita certeza do que ela está defendendo. Quem não acredita naquilo que faz, não transmite credibilidade. Então, esse é um dos pontos incrível para dar certo alguma coisa. Tolerância ao estresse, superação das frustrações e habilidade para administrar conflitos. Quem é que não enfrenta conflito numa sala de aula? Quem não enfrenta conflito com a família, quem não enfrenta conflito numa escola, no trabalho ou no âmbito pessoal. A nossa vida, inclusive agora, com a questão da pandemia, ela está pondo os nervos muito à prova, né? As pessoas estão ficando muito irritadas, e com razão, estão cansadas, estão com medo, estão angustiadas. Então, ser tolerante ao estresse consigo mesmo.
não é só com o outro, não, é eu me dar o tempo de eu poder acalmar, de eu poder desabafar, de eu poder chorar, de eu poder rir, gritar. Então, esse tipo de trabalho é muito importante num ambiente, vocês sabem muito bem disso, muito mais do que eu, óbvio, né? Aqui eu tinha posto algumas questões para reflexão, mas eu vou pular, eu deixo depois aí com a Dailton para vocês pensarem sobre essa questão da governança e da articulação. Mas se pensem entre vocês mesmos, pergunte para você mesmo, eu sou um articulador? Que competências que eu preciso desenvolver para ser um bom articulador no meu ambiente de trabalho e na minha função? E aí nós entramos nesse momento de hoje, que é a questão da gestão da política pública educacional. Secretaria de Educação e Unidade Escolar. E se vocês tiverem perguntas, podem me interromper, tá? Não tem problema nenhum. Nós estamos no slide de 29 ainda. Então, eu tenho que sair de novo. Por que acontece isso? Todas as apresentações de vocês acontece isso? Ou não? Ou só com... Nossa, que barulho. Deixa eu pedir de novo aqui para fazer para compartilhar com vocês. Interromper. Eu acredito que seja por causa quando você coloca o slide em tela cheia, para a gente não vai em tela cheia, e ele fica pausado no slide, em um único slide. Não foi em tela cheia? Em modo apresentação, não está indo? Isso, eu acredito que quando você coloca em modo apresentação, para a gente não, ele não acompanha. E assim, aparece? Sim, tá ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte, só se eu seguir sem apresentação, o que vocês acham? Assim fica ótimo, porque para a gente não aparece em tela cheia, não, ele aparece dessa maneira mesmo. Então, eu vou seguir, só que ele vai ficar menorzinho, né? Bom, vamos assim, vai. A questão da gestão da política pública na Secretaria de Educação e na unidade escolar. Então, vamos lá. Dá para ver? Oi, Neis. Está sugerindo aqui que toda hora que você for passar, que você clicasse em cima do slide. Ah, é melhor? Aí a gente tem certeza que vai passando. Então, eu vou ver agora, tá bom? Agora nós estamos com o slide número 34, determinações legais. Isso, eu vou tentar fazer em cima, então, vamos ver. Então, olha, as determinações legais vocês conhecem, de gestão. A determinação legal da Constituição, né, do direito de acesso e permanência na escola, que é o básico. O Brasil garantiu acesso a quase 100% da população em idade escolar, mas não garantiu a permanência. Esse é o problema do abandono e é o problema que vocês devem estar sentindo na sua rede com a volta no ano de 2021. Que muitas crianças e jovens provavelmente ainda não voltaram para a escola ou já disseram que não vão voltar, embora a Constituição diga que ele precisa voltar. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que fala dos padrões mínimos de qualidade para o processo ensino-aprendizagem. Então, essa é a obrigação da secretaria e é a obrigação da escola, quer dizer, a secretaria defender essa ideia, criar condições e a escola também criar condições e executar. E temos também a determinação da LDB, do planejamento escolar, que coloca... Mudou aí para vocês? Estamos no 34. Não, mas não foi para outra determinação legal? Que fala da LDB? Isso, continuamos com a Constituição Federal no primeiro parágrafo. Então não resolveu, não resolveu mudar. Então, peraí, eu vou sair, vou parar de compartilhar, tá? Agora mudou. Mudou? Então eu vou ficar desse jeito mesmo, gente, porque eu não posso ficar mudando um por um, né? Aqui a gente tem, vou pôr só esse daqui. Aqui a gente tem a LDB, que fala dos estabelecimentos de ensino, de elaborarem a proposta pedagógica, e as escolas, os docentes, participar da elaboração e do plano de trabalho. Então, veja, aqui a gente já desceu da Constituição Federal, da LDB em âmbito de sistema, de rede,
e foi para a escola. Então, a gente tem um encadeamento das determinações legais. E aí a gente tem aqui um equilíbrio, então, entre a identidade da unidade escolar e a identidade da rede de ensino. Então, a identidade, a rede de ensino, à medida que a escola vai assumindo a política, a execução da política, a rede de ensino, ela vai transferindo a sua identidade para a escola. Estabelece uma relação de equilíbrio entre a escola e a secretaria pela via do projeto político-pedagógico. Tá claro? Então, veja, não é à toa que chama projeto político, porque ele põe o posicionamento de cidadania da escola, registra em função da política definida junto com a Secretaria de Educação e o governo executivo. Então, essa relação de identidade na construção da política vai estar estabelecida no projeto político-pedagógico e vai definir o que a gente pode chamar de registro da política, que seria esse projeto político-pedagógico, quando a gente tem o instrumento norteador de todas as ações, ele parte da realidade, ele é uma construção coletiva que atende às demandas do momento. Então, provavelmente, no início do ano, vocês revisaram, cada escola revisou seu projeto político-pedagógico, ou a sua proposta pedagógica, ou só o seu projeto político, o nome não interessa, mas deve ter revisado em função da conjuntura, quer dizer, do momento que estamos vivendo da pandemia, que trouxe 2020, grudou em 2021 e provavelmente vai grudar em 2022. Então, esse tipo de colocação é fundamental estar garantido dentro de um projeto político-pedagógico, certo? Momento cultural coletivamente analisado. A política educacional se articula a meta. O que é a meta? A meta é o quantitativo que se pretende atingir. Então, veja, o projeto político tem uma missão, tem uma visão e tem objetivos. O objetivo, ele tem que estar colado em alguns indicadores que dizem que ele vai ser atendido. Então, por exemplo, eu falo assim, promover o desenvolvimento do aluno, integral desse aluno, no conjunto das disciplinas, nas áreas dos conhecimentos. Como é que eu sei que esse aluno se desenvolveu? Eu posso trabalhar com as notas escolares, por exemplo. Eu posso trabalhar com o resultado final. Então, eu vou dizer, olha, eu tenho hoje em dia 70% de aprovação. A minha meta em 2021 é subir para 80%. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho um indicador que é a aprovação, a taxa de rendimento, e eu tenho uma meta para ser atingida. Eu vou atingir essa meta, por exemplo, no primeiro ano, eu quero no segundo ano atingir 85, e eu vou chegar até 99 daí 3, 4 anos. Então, isso é o estabelecimento de prazos que eu vou dar para o meu atingimento de metas. Ele vai explicitar quais são os recursos humanos e a infraestrutura que precisa. No projeto político, está lá, né? Eu vou fazer excursão com os meus alunos, ou eu vou desenvolver experiências científicas, ou eu vou promover uma exposição de arte, eu vou fazer uma campanha de leitura. Eu preciso, para isso, de recursos. Que recursos que eu preciso? Comprar livro, comprar material de consumo, garantir um espaço, isso tudo precisa estar lá, porque a secretaria vai precisar aprovar esse projeto e destinar a verba necessária. E quantas pessoas eu preciso? Eu vou precisar contratar um animador, eu vou precisar contratar um especialista, um psicólogo, sei lá o que eu vou fazer, mas eu preciso ter recurso. Então, eu preciso garantir o meu recurso nesse projeto, nesse instrumento, nesse documento. Os planos de trabalho do docente. O docente faz o plano de trabalho em função daquilo que é visto para todos. E ele aprofunda o seu plano. Então, veja, professor entrar em sala de aula e fechar a porta, ele não pode fazer o que ele quer, ele precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Ele precisa compartilhar do desenvolvimento da política. Então, voltando para o nosso jovem
e adulto, né, que não teve a escola. O professor, ao dar aula para esse aluno, ele é um elemento fundamental da política de inclusão de jovens e adultos, daqueles que não tiveram oportunidade na idade certa. Ele vai trabalhar do seu jeito, ele vai trabalhar de acordo com a sua identidade, com a sua competência, mas ele está desenvolvendo um plano de trabalho que tem a ver com a proposta de toda rede para atender jovens e adultos. A mesma coisa com inclusão, e a mesma coisa com alfabetização, a mesma coisa com os anos finais do ensino fundamental. O professor tem autonomia pedagógica, mas ele está dentro de uma proposta de rede. Por isso que é importante trabalhar na articulação da construção e do desenho da política, porque isso vai dar identidade naquele profissional para ele realmente dizer, olha, eu concordo com essa política, ou eu não concordava, mas a maioria decidiu qual é o meu papel enquanto profissional, é dar sequência para a maioria. Então, a articulação, a competência pessoal, o conhecimento tem tudo a ver com o sucesso da educação no município. E demanda avaliação, reflexão e ação. Esses termos estão bem conhecidos, né? Reflexão e ação, avaliação, quer dizer, onde eu estou, o que eu preciso fazer, eu vou parar, eu vou me concentrar nos problemas e eu vou desenhar uma linha de ação para superar esses problemas. A partir daí, a liderança, gente. Liderança na construção e execução. É do diretor na escola, é do secretário de educação na secretaria, mas dentro da sala de aula, quem é o líder? É o professor. Na parte pedagógica da escola, a liderança, um coordenador pedagógico. Então, essas coisas que vocês têm, que acontece ao longo do processo, implica em cada um se colocar dentro do seu papel. E a partir daí, deixa eu ir para a próxima aqui. Eu tenho aqui, vamos lá. Eu tenho aqui um desenho das dimensões da gestão educacional. A dimensão da gestão educacional, ela impacta vários personagens e vários espaços. Temos lá o aluno, que é o foco da nossa função. Eu não sei se é proposital, mas a tela está amarela. Ah, não entrou? Espera aí. Agora sim. Mas espera aí, vamos ver aqui. Vê se entrou. Sim, não? Agora está completo. Tá. Então, a gente tem o aluno, o professor, o coordenador pedagógico, o diretor da escola e as equipes na secretaria e nas regionais, no caso de uma cidade maior. O que acontece? Está entrando aí? Sim. O que acontece com o aluno, ele vai ser o primeiro observador dele é o aluno, o professor. O professor conhece, ele precisa conhecer o seu aluno e saber se ele está aprendendo, não está aprendendo, se ele está se desenvolvendo, não está, e onde é que parou, se ele está com algum problema. O professor, ele tem as reuniões com o coordenador pedagógico que vai receber essas informações numa reunião pedagógica. E vai passar, o diretor da escola precisa conhecer as dificuldades de alunos, de professores e do próprio coordenador. E essas dificuldades podem ser solucionadas pela equipe da secretária. Então, veja, o dado sobre o desempenho do aluno, ele vai saindo do nível da sala de aula e ele ganha uma dimensão de rede. É quando vocês, por exemplo, têm os dados consolidados da rede, que o Adailton pega lá, ou a equipe dele, e fala, olha, 50% em tal escola, 60% na outra, cada um dessa porcentagem tem um aluno por trás. E as soluções, elas voltam para a sala de aula. Então, veja, a dificuldade de um aluno é sanada por um professor. Quando uma dificuldade é maior, por exemplo, um aluno não está frequentando a escola, o professor detecta a falta do aluno. Ele vai lá e ele conversa com o coordenador, com o diretor da escola, para tomar uma decisão. Qual é a decisão? Vamos até a sala da casa do aluno, vou chamar os pais, vamos ver o que está acontecendo. Foi lá, não resolveu. A Secretaria de Educação, ela pode tomar uma atitude maior, ela pode criar um mecanismo de busca de aluno
e pode aí trazer um conselho tutelar junto de si, pode trazer o Ministério Público para resolver, e a solução tem que voltar para o bem-estar do aluno. Então, fala, olha, diretor de escola, coordenador, professor, vamos fazer tal coisa, tal caminho, vamos encontrar uma saída para esse aluno estar na escola. É o que vocês devem estar fazendo hoje com o aluno que ainda não voltou, o aluno que vocês sabem que não está participando nem remotamente. Então, é uma decisão que sai do âmbito da sala de aula, que faz a gestão da sala de aula pelo professor, ele vai para a gestão da rotina da escola, que é garantir frequência de aluno, de professor, material, merenda, portão aberto, a aula funcionando, a escola limpa, e vai para a gestão da política educacional. Então, são os 3 grandes âmbitos da dimensão da gestão educacional. E onde é que elas se amparam? Em alguns instrumentos legais, não pode ser solto. Sempre tem uma resolução, tem uma determinação, tem um edital, e a primeira legislação é a questão do Plano Municipal de Educação, que tem um referencial curricular que hoje deve estar baseado na BNCC. E aí tem um plano de quem vai executar essa política, que é o plano de cargos e carreira, e normalmente pode ser chamado também de planos de salários. E são as pessoas que vão executar aquele plano de educação, que tem um referencial curricular que ajuda a escola a construir o seu projeto político, fazer a sua proposta pedagógica e desenhar um regimento escolar, uma organização da escola, até chegar no plano docente e no plano de aula. Então, veja, essas dimensões, elas se complementam, elas não são paralelas, elas são articuladas. A articulação entre a direção da escola, da secretaria, entre o gestor da sala de aula e o gestor da política é uma coisa só. Cada um tem uma função e estão articulados. E eles têm aquelas competências, a competência política, a etapa estratégica, a etapa operacional, a etapa de execução, certo? Que é a técnica. Mudou ou não? Não, né? Vamos lá, eu vou mudar um por um, que acho que funciona melhor. Agora nós estamos com o de número 40. Deixa eu ver qual que tô. É no 40 mesmo. Vê se entra. Uma questão conceitual, é isso? Estão vendo? Isso, é isso, é isso. Tá. Aí a gente tem, o que é gestão? É a articulação de recursos humanos, materiais e financeiros, aliados a dados, informações, conhecimentos, inteligência, com foco em resultado. Então, isso é gestão. O gestor é o indivíduo que sabe o que ele tem de possibilidade em mãos para fazer acontecer, e ele é dotado, ele transformou os dados em informação, em conhecimento e numa inteligência para solucionar o problema que ele encontrou. E ele coordena pontos de vista, perspectivas pessoais e coletivas, exercita autonomia nas escolhas e responsabiliza-se pelas consequências. Então, veja, gestor não é um gerente puro e simples de uma atividade, ele é um ser pensante, é um ser dotado de inteligência para poder perceber a situação e propor solução, executar, olhar a execução e dar o resultado. Então, gestão é uma coisa muito maior do que simplesmente ser gerente de alguma coisa, ser diretor de alguma coisa. Ser gestor é usar inteligência, unindo infraestrutura com necessidades e chegar a resultados. E partir de evidência do que está acontecendo. Isso significa ter uma visão estratégica. O que é ter visão estratégica? É olhar para frente. Olhar à frente, é ampliar horizontes, não é olhar para o aqui e agora, é olhar por aqui e agora, pensando no depois, pensando no futuro. E a partir disso, é ir além dos muros da escola, ir além dos muros da secretaria, ir além dos muros até do município, porque ele vai ter que juntar as possibilidades de espaços e tempos no processo pedagógico. Isso significa o quê? Nós estamos hoje conectados, né? Nós estamos todos ligados a uma internet e podemos olhar o mundo. Nós não olhamos simplesmente onde nós estamos ou o nosso mundo. Nós estamos com possibilidade de ir além.
Então, quando eu dou uma aula, quando eu monto um plano, quando eu faço um evento, nós estamos aqui reunidos, vocês estão no município, eu estou em São Paulo, e a gente consegue conversar e descobrir, ó, não estou enxergando isso, não estou entendendo aquilo, tal. Então, essa possibilidade de ampliação de horizontes é que hoje é a grande sacada, na minha opinião, que essa tragédia da pandemia nos trouxe. Ela nos obrigou a nos conectarmos à distância. O nosso tempo, ele não é só o nosso tempo de agora. Eu posso ter o tempo de quem está na minha frente, falando em termos de horário mesmo, eu posso me conectar a qualquer hora, em qualquer lugar, fazer curso de qualquer lugar do mundo, e o meu território ampliou. Meu território não é a sala onde eu estou, não é a sala onde eu trabalho, a escola onde eu trabalho. Eu estou entrando na casa do aluno com atividade remota. Eu estou trazendo a família para dentro da escola. Então, veja, essa possibilidade é que é a visão estratégica que nós precisamos usar. O que é que a gente tem a nosso favor e o que é que a gente não tem a nosso favor. É uma seleção muito crítica, o pensamento crítico é fundamental aqui, a criticidade da pessoa, para ela poder usufruir do que ela tem à disposição. E a partir daí, a gente pensa no que é... Foi para o 41? O gestor tem, então, a responsabilidade sobre o conhecimento da realidade. É fundamental conhecer a realidade. Eu não posso atuar se eu não conheço o meu ambiente, o meu espaço, o meu público. Eu preciso planejar essa ação. O que tem um planejamento? Planejamento implica em o quê, por quê, como, quando, com que recurso e com quem eu vou fazer. Olha, são as perguntas que estão aí. É o objetivo, a ação, cronograma, recurso e responsável. Então, é o quê, por quê, o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, com que recurso eu vou fazer e com quem eu vou fazer. Um planejamento que não tem todos esses elementos, ele vai ter problema. Então, é melhor perder um tempo planejando do que depois consertar durante a execução, que vai ter que precisar ajuste, mas não um novo planejamento. O acompanhamento da execução. Como é que eu vou acompanhar essa execução? Instrumentos que eu tenho? Eu tenho relatórios, eu tenho checklist, eu tenho um sistema informatizado, eu tenho planilhas de Excel, eu tenho relatórios. O que é que eu tenho para poder dizer que a coisa está indo bem ou mal, que o processo está caminhando legal? E eu preciso ter que isso seja normatizado, que isso tenha caráter administrativo. A melhoria de processos e a entrega de resultados. Então, eu tenho que mostrar 2 meses depois que a coisa vai dar certo. 4 meses depois eu descubro que tem algum probleminha, eu vou lá e conserto. Porque o meu passo a passo, o meu mês a mês, minha semana a semana, meu dia a dia, é que vai me dizer se eu vou ter um resultado bom. Isso é muito importante. Então, é sistematicamente olhar para o que está sendo feito. E a partir daí, eu gostaria de parar o que a gente está fazendo. Eu coloco aqui, né, um obrigada até o próximo encontro, e vou parar de compartilhar a tela, porque eu quero ouvir vocês agora, que a gente tem aí um tempo, né, final, eu quero compartilhar com vocês, interromper compartilhamento, para a gente conversar um pouco. Para ver se o que eu falei tem sentido, se vocês conseguem trazer isso para o teu dia a dia, se vocês conseguem entender se isso é importante ou não. Porque às vezes eu acho que é e vocês acham que não é. Então, eu não sei por onde que seria interessante ouvir. Queria ouvir vocês um pouco. Antes de passar a palavra para outras pessoas, eu queria agradecer a presença de Ricardo, que estava aqui a semana passada. Ele disse, professor, eu queria falar, mas eu estou impossibilitado de falar por conta que ele estava com alguns sintomas, né? E ele está presente aqui hoje também, e gratidão. Né? A gente consegue fazer essa parceria intersetorial, isso é importante. Que ótimo, fundamental. E aí, alguém fala alguma coisa? Caetimires, você quer falar? Você está com o microfone fechado.
Ela está falando, a Caetimires, o Continua fechado, Caetimires. Abriu, professor? Abriu. Que bom. Agora sim, você estava falando. Eu ainda tenho um pouco de dificuldades também, igual a senhora, nessas novas tecnologias, mas a gente vai se adaptando. É lógico, vai. Assim, pela minha pergunta, a sua resposta foi super satisfatória, né? Eu gostei muito. O ponto principal é realmente, eu concordo, a articulação, é saber promover o melhor, né? Articular, gerenciar de uma forma que todos tenham voz e que todos lutem em um benefício comum, né? Que é o nosso público, que é o educando, o aluno. Então, quero agradecer pelo esclarecimento, gostei muito, viu? Como sempre, uma perfeição, uma aula maravilhosa. Espero que continue aí, viu? Vou levantar muitas situações para ter os seus conselhos. Muito obrigada, professor. Imagina, obrigada a você. Tem mais alguém que tem algum esclarecimento ou tem algum pensamento diferente ou acha que a gente poderia ter aprofundado em algum ponto? Não? Maravilha. Eu tenho. Bárbara. Tem Bárbara e Washington, os dois abriram. O Washington, ela pode ir primeiro? Então, Bárbara, pode falar. Bom dia, professora, bom dia a todos. Quando se falou sobre as constituições legais, determinações legais, e aí você coloca a LDB, depois as escolas, né, que tem uma relação que se reflete no PPP, e eu vejo que as políticas públicas que não podem ser permanentes, que isso você abordou muito bem no último ponto, o projeto pedagógico que precisa de ação contínua, né, que precisa de ações coletivas, porque tudo isso emerge de uma necessidade, de interesse, em especial dos alunos, do público nosso. E eu vejo que não existe muita ação contínua. Pouco se altera, pouco se articula. Eu não sei se eu estou errada, eu não sei se isso acontece em todas as instituições escolares, mas eu sinto essa necessidade de articulação, eu sinto essa necessidade de mudança, porque se emerge de situações conflitantes, que a gente precisa ter melhorias, como é que esse PPP, como é que essas políticas públicas, elas ficam permanentes por muito tempo, sem alteração? Então, assim, é uma angústia minha, enquanto professora, não ver alterações, não ver mudanças contínuas, mais contínuas nesses instrumentos. Era isso que eu queria colocar. E ouvir também a sua posição, o seu posicionamento enquanto conhecedora desse assunto, porque até então, até essa formação continuada, eu pouco sabia ou nada sabia a respeito de políticas públicas, e agora com essa visão direcionada mesmo a todas as articulações, eu tenho esse questionamento, porque pouco se faz, pouco se articula, pouco se muda essas políticas públicas, esses projetos políticos pedagógicos. Oi, Bárbara, legal você trazer isso. Eu acho que eu fico assim, acho bacana, porque quando o Adailton pediu para conversar,
ele estava muito preocupado realmente com essa visão de política pública, e ele estava muito preocupado com essa visão de gestão, porque entender política pública é fundamental para o cidadão e o funcionário que atua em política pública, quer dizer, o que é que eu estou fazendo lá, o que é isso que estão me cobrando, e que eu não cheguei exatamente a me debruçar sobre ela. Então, acho que é para isso mesmo, é para levantar questionamentos e levantar o papel de cada um dentro dessa questão da política pública. Quando você fala que você acha que as políticas públicas ficam muito tempo, né, e que elas precisam ser alteradas, todo ano o projeto político-pedagógico precisa ser revisto, em função justamente das alterações naquele período. Então, você tem uma política que não pode esmorecer, que é a política de acesso da criança à escola, vamos pegar bem a educação, tá? A política pública tem que garantir o acesso. Para garantir acesso, ela precisa garantir escola, ela precisa garantir funcionário, ela precisa garantir uma máquina funcionando para a escola funcionar. Para garantir a permanência, precisa garantir que o aluno vá para a escola, que o aluno esteja lá, que o aluno vá aprendendo, só que a gente não pode estar fechado num contexto sempre igual, porque o contexto muda. A pandemia mudou. Então, na hora que a escola volta para rever o seu projeto político-pedagógico, ela não vai tirar a política do acesso, ela não vai tirar a política da permanência, mas ela vai dar cores atualizadas para essa política. E ela muda, ela não muda o foco principal, mas ela vai mudar a estratégia. Então, quando vocês, por exemplo, falaram muito do jovem, né, do adulto, educação de jovens e adultos, e da inclusão, vocês estão preocupados com dois elementos que precisam ser uma política, precisa ter ação diferenciada dentro da política pública de educação. Então, veja, eu acredito que exista, sim, uma consciência da necessidade de atualização da política. O que nós não podemos deixar é de fazer aquela política determinada pela Constituição, pela LDB, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo ECA. Então, separar o que é uma política de longo prazo de políticas de curto prazo. Eu posso ter uma estratégia hoje para jovens e adultos que não vai ser válida em 2022 ou 2023. Isso não quer não quer dizer que eu não vá olhar para os jovens e adultos, mas eu vou olhar diferente. Por exemplo, se eu tiver sucesso em 2021, eu vou precisar das mesmas estratégias para 2022? Ou eu vou conseguir ter estratégias diferenciadas porque mudou o contexto? Eu não tenho mais 100 jovens e adultos, vamos supor que eu tenha só 50. Eu mudo minha estratégia. Ou eu vou avaliar em 2021 o que deu certo. Eu melhoro o que deu certo. O que deu errado? Eu deixo de lado e busco outro caminho. Alfabetização, vamos lá. Eu tenho um desenho de alfabetização, onde eu tenho um método, onde eu tenho uma formação de professores, onde eu tenho materiais, eu tenho um tipo de avaliação. Isso é política. Se em final de 2021 me mostrou que eu tenho muita criança que não foi alfabetizada, como eu tinha previsto, algum problema eu tenho na minha política, eu tenho que voltar e olhar. Será que é o método? Será que é o sistema de avaliação? Será que é a formação dos professores? Será que está faltando material? Eu mudo um dos elementos para fazer uma composição diferente, mas eu não deixo de ter uma política de alfabetização. Aí o meu projeto político-pedagógico vai ter que contemplar uma forma diferente de trabalhar. Deu mais ou menos para você entender? A política pública tem que ser viva, porque as pessoas estão aí. Se eu não mudar o que está aí, se der errado, é minha obrigação mudar o que está aí. Aí veja, qual é o papel da função da escola, das pessoas da escola? As pessoas da escola, elas vão ter que mostrar isso no coletivo do projeto político-pedagógico. Ó, gente, a nossa população mudou. Eu tive a entrada de alunos que não estavam antes. Ou eu tive saída de alunos. Como é que eu altero isso daí? Deu mais ou menos para responder o que você tinha perguntado? Sim, professora. Era isso mesmo que eu gostaria de ouvir. Né, que precisa dessas estratégias
a reformulação, no caso, né? Isso, para adequação. Você vai adequar o contexto. E você, como uma pessoa, uma profissional da educação, você tem todo o papel legítimo de participar nessas alterações de mudança. É nesse sentido que eu falei para cada um refletir no seu papel. O que é que eu faço dentro da política, tá bom? E o Washington, que tinha perguntado, não sei se ele saiu, ou se tem outra pessoa que queira fazer uma pergunta. Elisângela, você está com a mão levantada. Não? Mas sua mãozinha está lá, então você precisa tirar. Rodrigo, pode falar. Seu microfone está fechado, Rodrigo, abre. Rodrigo, o microfone está fechado. Você tem que abrir. Seu microfone está fechado, né? Agora, abriu. Abriu. Então, bom dia a todos aí, mais uma vez. Aí nós voltamos, professora, é só uma colocação pequena. Nós voltamos a essa questão de política pública, ela tem os fóruns de competência para discussão de cada etapa do processo, que são, no caso, os conselhos, desde o conselho o conselho colegiado escolar, né, que compõe lá o caixa escolar, aquele pequeno grupo, até o Conselho Municipal de Educação, Sim. Que num contexto de reunião em todos, pode levar para as esferas maiores e, se possível, até fazer as correções de lei que precisam ser feitas, né? Quando a gente participa dos pequenos núcleos, a gente consegue chegar num nível maior de poder mudar, de corrigir o percurso, né? Durante todo o processo. Então, assim, é muito importante, eu vejo como consolidação de política pública, a gente participar muito diretamente de tudo aquilo, de todo o processo, desde o chão da sala de aula até os conselhos. É muito importante. Amanhã mesmo a gente está empossando aí o conselho do novo conselho do CACS Fundeb. Semana passada já foi empossado e já teve reunião ativa do Conselho Municipal de Educação. Então, assim, é a participação efetiva em todos os níveis de educação que a gente constrói uma política pública de verdade. Então, é só essa colocação só. Não, muito bem colocado, porque o conselho é um instrumento de participação social, é um instrumento de participação na política. Você está corretíssimo. Acho que quando a gente, o que existe muito, que eu acho que a gente precisa se questionar, é uma certa conformidade, né, com a situação, e é muito mais simples, às vezes, eu ouvi isso quando eu assumi uma direção de escola, eu perguntei para o pessoal quem poderia estar junto, me ajudando, que era uma situação muito complicada. Eu ouvi de duas pessoas falando o seguinte, não é o momento de eu participar, porque as coisas estão muito confusas. Quer dizer, na hora que a pessoa precisava efetivamente participar e ajudar numa solução, ela simplesmente se omitiu porque ela queria ter uma situação tranquila para participar. E é justamente quando não está tranquilo que a gente precisa ter a participação. É sair do comodismo, digamos assim, e ir para a luta. Se eu não estou satisfeito, não adianta eu ficar reclamando com o meu vizinho. É um problema, às vezes, que acontece em sala de aula, né? Às vezes acontece nos pequenos grupos. Eu reclamo, mas eu não vou lá dar as caras para dizer por que eu estou reclamando. E eu acho que é isso que você trouxe, a importância... Na realidade, eu falei como política pública de construção de projeto pedagógico, de construção de situação, mas eu quero colocar um caso bem específico, eu vou tocar numa ferida bem aberta que tem em Caculé, por exemplo. Não tenho culpa, hein, da ferida que ele vai tocar, não é? É justamente isso, quer dizer, os professores brigam pela valorização e reconhecimento dos professores, e Caculé tem duas entidades completamente ativas, de reconhecimento regional pela sua atividade, e quando tem uma reunião aparece 5 ou 6 gatos pingados. Era só isso que eu queria colocar, não vou mexer mais não, vamos tocar. Não, mas eu acho que é uma coisa para cada um pensar qual é o meu papel dentro dessa política pública, como é que eu faço a gestão, o meu papel implica em que gestão. Então, acho que é esse caminho de discussão que eu acho que é legal, acho que eu não dou resposta para vocês, eu dou chance de pensar. Eu acho que eu gostaria que visse eu estar com vocês nesse sentido. Quer dizer, eu não estou dizendo faça A, B, C ou D.
Eu estou dizendo, ó, pensa, é importante fazer e os caminhos são esses, porque cada um vai se posicionar. Bom, Rodrigo, Washington quer fazer a sua fala agora? Bom dia, professora. A princípio, eu queria fazer um pedido, né? Tem a possibilidade de disponibilizar para a gente os slides para que sirva como roteiro de estudo. Eu andei tirando algumas fotos que eu costumo utilizar na hora de estudar, né? E a gente acabou perdendo muito, né? Nessa de a senhora está passando o slide e para a gente ele não estava passando aqui, né? Um pedido para que ele sirva como roteiro de estudos. É possível? Eu vou dar uma conversada com a Dailton disso, para poder que eu posso dar para vocês, tá? Certo. E uma outra coisa era, assim, a respeito da própria política pública, né? Eu tinha uma certa noção, já havia feito um trabalho na faculdade relacionado à minha área, né, sobre políticas públicas, né? Tive a oportunidade de vivenciar na prática em 2 outros trabalhos, depois de formado, né? Só que aquele que hoje é o que mais me interessa, que é o PPP, né? A minha visão, a minha atuação, ela estava muito distante daquilo que eu deveria ter, né? E é justamente por isso que eu quero, porque é necessariamente isso que eu mais vou ter que estudar, não simplesmente pegar o PPP da escola para fazer uma revisão, mas conhecer aquilo que de fato é necessário, né, para elaborar, para fazer adaptação, para fazer correção. Eu acho que eu preciso ter um embasamento teórico mais aprofundado, né? Então, é mais por isso que eu queria esse roteiro para estudo. Tá bom. Eu acho que você está trazendo uma coisa importante, quer dizer, eu não vou fazer por uma questão formal, por uma questão realmente de compromisso operacional, quer dizer, quando a gente sabe que o projeto político, ele define o rumo da escola, e que a escola tem um compromisso, o primeiro compromisso de cidadania está na escola, se você pensar bem. Como é que eu vou pegar uma criança de 4 anos numa pré-escola, por exemplo, não vou nem falar de creche, tá? Porque a creche ainda não é uma questão obrigatória. Mas quando eu pego uma criança de 4 anos lá na escola, qual é o meu compromisso com essa criança, não de 4 anos, mas quando eu penso nessa criança de 20? Acho que é essa coisa fundamental para a gente falar. Como é que a gente pega essa criança de 4 e enxerga que está nas minhas mãos da escola, quer dizer, eu, enquanto profissional, chegar naquela criança de 20 anos, no jovem de 20, que ele vai acumular ao longo dos anos. Então, se a gente pensa que a escola tem, por 13, 14 anos, o aluno dentro do seu espaço, o projeto político é um projeto de cidadania. Qual é o cidadão que eu quero ter em Caculé? Qual é o cidadão que eu quero ter no futuro trabalhando pelo desenvolvimento municipal e pelo desenvolvimento da comunidade? Então, é algo muito profundo, que às vezes a gente olha na escola, fazer o meu plano como professor, eu só ponho lá a relação do que eu quero fazer e não amarro isso como um compromisso de cidadania. E política pública educacional é cidadania na veia, como dizem. É fundamental. É quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, eu estou pensando em cidadania sustentável. Hoje nós estamos muito falando no desenvolvimento, né? No desenvolvimento do ambiente, desenvolvimento da governança e desenvolvimento social, né? Que é o EGS, que a gente está vendo por aí falar. O que é isso? Isso é simplesmente desenvolver pessoas conscientes do seu papel no mundo. E por onde que eu começo o mundo? Por Caculé. É um microcosmo. E o que é uma escola em Caculé? É um microcosmo da cidade, do município. Então, veja, eu acho fundamental a gente pensar em competência técnica, competência dos profissionais da educação, para realmente desenvolver educação no município. Eu estou entendendo que se a minha participação aqui, o meu objetivo aqui é levá-los a refletir e achar os melhores caminhos, é isso. Eu não vou ensinar para vocês o que é, eu quero que vocês reflitam sobre o que é que eu faço para isso.
Então, veja, o que você está trazendo é incrível, é isso mesmo, eu acho que as pessoas estão envolvidas com isso, acho que o ambiente está criado, e agora como é que eu aterrizo. Na próxima semana, que é a nossa última junto, eu quero colocar um pouco essa questão de liderança, porque eu acho que ser líder em política pública é a gente realmente trazer as pessoas em volta dele, é fazer com que as pessoas acreditem e enxerguem que aquele é um caminho que precisa ser trilhado, e que eu não vou trilhar sozinho, eu vou trilhar junto, sozinho eu não vou fazer nada, é o coletivo. E acho que esse grupo aqui tem essa função na mão, vocês são protagonistas do sucesso educacional de Caculé, e são protagonistas do sucesso do município de Caculé. Vocês podem ser referenciais para bons profissionais e boas políticas. Eu acho que é esse o objetivo. O Adailton não vai fazer sozinho, o prefeito não vai fazer sozinho, o diretor de escola não vai fazer sozinho. É esse coletivo que dá riqueza do município de Caculé. E é aí que a gente está apostando, é nessa riqueza de pessoas, riqueza de conhecimento, riqueza de consciência, para a coisa ir para frente. É isso mesmo, Washington. Mais alguma coisa? Tudo bem? Miraneia. Cadê a Miraneia? Seu microfone está fechado, Neia? Desculpa. Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Bom dia. Que curso maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, eu volto àquela questão, né, da preocupação. Com tamanha responsabilidade que nós temos à frente dessa gestão, né, escolar. Aí eu coloco aqui, a discussão de política pública nos remete a entender que nós estamos trabalhando para o bem coletivo, né? Nós estamos trabalhando para o bem coletivo. Então, isso aqui faz a gente pensar agora o tamanho da nossa responsabilidade. Precisamos, sim, fazer valer, né? Como coloca aí a questão, a fala de Bárbara, né? A preocupação, porque ainda da mesma forma, a preocupação do professor Tom na construção do PPT, enfim, realmente é um desafio, mas um desafio possível. Se a gente unir, né, se nós estivermos aí unidos, unindo nossas forças, nossos saberes para essa construção. Precisamos querer fazer o melhor para todos. Não é verdade, professora? Eu agradeço pela oportunidade de estar participando. Todo dia fico muito, assim, pensando o que fazer diante de alguns problemas que a gente enfrenta, né, na escola, com os nossos alunos, com os nossos professores. E, enquanto coordenadora hoje, a gente tem que passar essa questão do pensamento positivo para os nossos professores e a vontade de querer fazer, não é verdade? Então, eu espero que nós possamos fazer o melhor pela nossa comunidade, pela nossa Caculé. Mas estou aberta para o conhecimento. Eu acho que perceber o tamanho da responsabilidade é realmente o bom profissional que tem essa percepção. O profissional que não é bom, ele não vai estar tão preocupado com a parte dele. Então, quem está responsável é o que se espera. Ter medo de enfrentar, ter angústia, dormir com problema, né, para tentar acordar com a solução, isso faz parte realmente do bom profissional. Eu acho que vocês são bons profissionais. Vocês, quando saem da sala de aula, da escola, da secretaria, vocês não deixam os problemas lá, vocês levam junto com vocês. Ele está na cabeça. Às vezes a gente trabalha mais no feriado, ou a gente trabalha mais fora do ambiente de trabalho, do que dentro do ambiente de trabalho. Você está lá fazendo comida, você está pensando como é que eu vou resolver aquele problema. Você está lá tomando banho, você está falando, poxa, aí dá uma luz, não é? Fala, de repente, você fala, pô, acho que eu vou começar por aqui. Ou fala, não, deixa eu pensar que acho que eu vou falar com fulano. Por isso que é muito bacana essa responsabilidade, esse compromisso, porque o compromisso está dentro da gente, o compromisso não está no espaço de trabalho e não está
no nosso gestor, não está dentro da secretaria, o compromisso é de cada um. Eu acho que isso é importante, sabe? Isso é uma coisa que, às vezes, a pessoa não se dá conta. Às vezes, ela acha que está lá executando o que o outro falou. Ela não está executando o que o outro falou, ela está seguindo uma política definida, mas o posicionamento de quem é dela. A causa não é do secretário, a causa não é do prefeito. O que eles fazem? Eles apoiam, mas a responsabilidade, a causa de cada um nós. Quando a gente fala vestir a camisa, não tem essa, né? Ó, vestiu a camisa. É que eu estou trazendo para mim o que é do todo, do outro. É esse vestir a camisa que faz a diferença. Aí você põe paixão, você põe energia, você põe ideais, você põe sonhos, você põe realizações e vibra com o que você consegue. Essa vibração, gente, é o motor do que faz a coisa acontecer. É isso que move as pessoas. Uma pessoa desanimada, uma pessoa que não ama aquilo que faz, uma pessoa que não se dedica, ela vai ser medíocre, porque ela vai simplesmente ser um executor de tarefas, ela não vai ser ativo, ela vai ser passivo, ela vai fazer o que os outros mandam. Eu tenho certeza que vocês não fazem o que os outros mandam, vocês são questionadores, vocês vão discutir, e está lá o conselho para ouvir, está lá um projeto para pensar, e está lá um posicionamento político, não de partido, político de cidadania. E é isso que leva a gente a fazer. Vocês não pedem uma receita de comida que vocês não gostaram. E se vocês pedem o que vocês gostaram, vocês vão pôr o tempero de vocês, não vão? Ah, põe 4 ovos, eu só tenho 3, gente, eu vou fazer o bolo com 3, porque eu só não tenho 4. Mas vai ficar bom? Vai. Por quê? Porque eu estou colocando outras coisas. E é esse conjunto de elementos, de ingredientes que faz a coisa ficar boa. E é nesse sentido que a gente tá conversando para a coisa caminhar. Por isso que eu peço para vocês falarem, porque eu não quero ficar com o que eu sou. Eu saio dessas reuniões com o que vocês são também junto comigo. Eu vou aprendendo também com vocês. E eu espero que vocês saiam com um pouquinho de mim. E com um pouquinho de cada um de vocês que falam. Porque é esse conjunto do pouquinho que faz com que a gente fique grande. Faz com que a gente se mova. E eu acho que essa é a proposta, tá? É mobilizar, é motivar, é empurrar. E a gente vai falar um pouco a semana que vem da questão da liderança, que é justamente aquele que puxa e empurra, entendeu? É aquele que consegue mobilizar as pessoas em prol de uma causa. E eu, professora, acredito muito no exemplo, né? Eu acho que o exemplo é o caminho que mais ensina, que mais educa, né? Que mais serve como momento de aprendizagem. Então, a gente precisa ser exemplo todo o tempo, né? Todo o tempo. É isso mesmo. Tudo bem, pessoal? Podemos parar por hoje? Tudo bem? Tudo bom, Adailton? Sim, podemos parar por hoje, já começar a fazer algum questionamento durante a semana, porque a gente tem a oportunidade de ter Inês, né, nesse momento, no nosso último encontro, na próxima quinta-feira. Então, já sintam todos convidados para esse nosso próximo encontro, quinta-feira, às 8 horas. Inês, gratidão. Obrigada. Muito obrigado a cada um de vocês, viu? Diretores, coordenadores, secretários, os técnicos aqui da secretaria, todos eles, Ricardo, ela da secretaria, enfim, muito obrigado a cada um de vocês que estão sonhando junto comigo. Inês, obrigado por fazer com que os nossos sonhos, eles acabam sendo empurrados, né, por tuas palavras de energia, de sabedoria, de conhecimento, mas acima de tudo de crença. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês, tá bom? Tchau. Ana, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.